Reis, capítulo 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o rei de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Assim diz o Senhor, o povo do que escaparam da espada achou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu o fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Ainda te edificarei e serás edificada, ó Virgem de Israel. Ainda serás adornada com os teus tamborins e sairás nas danças dos que te alegram. Ainda plantarás vinhas nos montes de Samarias. Os plantadores as plantarão e comerão como coisas comuns. Porque haverá um dia em que gritarão os vigias sobre o monte de Efraim. Levantai-vos e subamos a Sião, ao nosso Deus. Porque assim diz o Senhor, cantai sobre Jacó com alegria e exultai por causa do chefe das nações. Proclamai, cantais louvores e dizeis, salva, Senhor, o teu povo, o restante de Israel. Eis que os trarei da terra do norte e os congregarei das extremidades da terra, entre os quais haverá cegos e aleijados, grávidas, e os de parto juntamente em grande congregação voltarão para aqui. Virão com choro e com súplicas, e os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de água por caminho direito, no qual não tropeçarão, porque sou um pai para Israel, e Efraim é o meu primogênito. Ouvi a palavra do Senhor, ó nações, e anunciai-as nas ilhas longínquas, e dizei, aquele que espalhou a Israel o congregará e o guardará como o pastor ao seu rebanho. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Assim que virão e exultarão no alto de Sião, e correrão aos bens do Senhor, ao trigo e ao mosto, e ao azeite, e aos cordeiros e bezerros, e a sua alma será como um jardim regado, e nunca mais andarão triste. Então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente. E tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei e lhes darei alegria em lugar da tristeza. E saciarei a alma dos sacerdotes com gordura, e o meu povo se fartará dos meus bens, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, uma voz se ouviu em Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chora seus filhos, não quer ser consolada quanto aos seus filhos, porque já não existe. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os teus termos. Bem ouvi eu que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me e fui castigado, como novilho ainda não domado. Converte-me e converter-me-ei, porque tu és o Senhor meu Deus. Na verdade, que depois que me converti, tive arrependimento, e depois que fui instruído, bati na minha coxa. Fiquei confuso e também me envergonhei, porque suportei o opróbrio da minha mocidade. Não é Efraim para mim um filho precioso, criança das minhas delícias? Porque depois que falo contra ele, ainda me lembro dele solicitamente. Por isso me comovem por ele as minhas entranhas. Deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Levanta para ti sinais, faze para ti altos marcos, aplica o teu coração à vereda, ao caminho por onde andaste. Volta, pois, ó Virgem de Israel, regressa às tuas cidades. Até quando andarás errantes, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova sobre a terra, uma mulher cercará a um homem. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Rei de Israel. Ainda dirão essas palavras na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu vos restaurar do cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. E nela habitarão Judá e todas as cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos.
Porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Nisto despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. E será que como volei sobre eles para arrancar e para derrubar e para transtornar e para destruir e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Eis que dias vêm, que diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pela mão para a tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conheceram, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é seu nome. Se falharem estas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananael até a porta da esquina. E a linha de medir estender-se-á para diante dela, até ao outeiro de Jerebe, e virar-se-á para Goa, e todos o vale dos cadáveres e da cinza, e todos os campos até ao ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Não se arrancará, nem se derrubará mais eternamente. Jeremias capítulo 32. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor no ano 10º de Zedequias, rei de Judá, o qual foi o 18º ano de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo o exército do rei de Babilônia cercava Jerusalém, e Jeremias, o profeta, estava encerrado no pátio da guarda que estava na casa do rei de Judá. Porque Zedequias, rei de Judá, o tinha encerrado, dizendo: Por que profetizas tu, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que entrego esta cidade na mão do rei de Babilônia, e ele a tomará. E Zedequias, rei de Judá, não escapará das mãos dos caldeus, mas certamente será entregue na mão do rei de Babilônia, e com ele falará boca a boca, os seus olhos verão os dele. E ele levará Zedequias para a Babilônia, e ali estará até que eu o visite, diz o Senhor. E ainda que pelejeis contra os cadeus, não ganhareis? Disse, pois, Jeremias: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Eis que Ananael, filho de Salum, teu tio, virá a ti, dizendo: Compra para ti a minha herdade que está em Anatote, pois tens o direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Anameel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: Compra agora a minha herdade que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate, compra-a para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Anameel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata.
E assinei a escritura, e selei-a, e fiz confirmar por testemunha, e pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei a escritura da compra, selada segundo a lei, e os estatutos, e a cópia aberta. E dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, filho de Manasias, na presença de Anameel, filho de meu tio, e na presença das testemunhas que subscreveram a escritura da compra, e na presença de todos os judeus que se assentavam no pátio da guarda. E dei ordem a Baruque na presença deles, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Toma estas escrituras, este auto de compra, tanto a selada como a aberta, e coloca-as num vaso de barro para que se possam conservar muitos dias. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ainda se comprarão casas, e campos e vinhas na terra. E depois que dei a escritura da compra a Baruque, filho de Nerias, orei ao Senhor, dizendo: Senhor meu Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Nada há que te seja demasiadamente difícil. Tu que usas de benignidade com milhares e retribuis a maldade dos pais aos seios dos filhos, depois deles, o grande, o poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Grande em conselho e magnífico em obras, porque os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Tu puseste sinais e maravilhas na terra do Egito, até o dia de hoje, tanto em Israel como entre os outros homens, e te fizeste um nome, o qual tu tens neste dia. E tiraste o teu povo Israel da terra do Egito com sinais e com maravilhas, e com mão forte e com braço estendido, e com grande espanto. E lhes deste esta terra que jurasse a seus pais que lhe haviam de dar, terra que emana leite e mel. E entraram nela e a possuíram, mas não obedeceram a tua voz, nem andaram na tua lei. Tudo o que lhes mandaste que fizeste, eles não o fizeram. Por isso ordenaste, lhe sucedeste todo este mal. Eis aqui os cavalos já vieram contra a cidade para tomá-la, e a cidade está entregue na mão dos caldeus, que pelejam contra ela, pela espada, pela fome, pela pestilência, e que disseste se cumpriu. O que disseste se cumpriu, e eis aqui o está presenciando. Contudo, tu me disseste, ó Senhor Deus, compra para ti o campo por dinheiro, e faze que o confirmem testemunhas, embora a cidade já esteja entregue nas mãos dos caldeus. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Eis que sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Portanto, assim diz o Senhor: Eis que eu entrego esta cidade na mão dos caldeus e na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele a tomará. E os caldeus que pelejam contra esta cidade entrarão nela e pôr-lhe-ão fogo, e a queimarão, e queimarão as casas sobre cujos terraços queimarão incenso a Baal, e ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. Porque os filhos de Israel e os filhos de Judá não fizeram senão mal aos meus olhos desde a sua mocidade. Porque os filhos de Israel nada fizeram senão provocar-me a ira com as obras das suas mãos, diz o Senhor. Porque para minha ira e para o meu furor me tem sido esta cidade, desde o dia em que a edificaram e até o dia de hoje, para que tirassem da minha presença. Por causa de toda a maldade dos filhos de Israel e dos filhos de Judá, que fizeram para me provocar a ira, eles e os seus reis e os seus príncipes e os seus sacerdotes e os seus profetas, como também os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e vieram-me e viraram-me as costas, e não o rosto, ainda que eu ensinava madrugando e ensinando-os, contudo eles não deram ouvidos para receberem o ensino. Antes puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome para a profanarem, e edificaram os altos de Baal, que estão no vale do filho de Inom, para fazerem passar seus filhos e suas filhas pelo fogo a Moloque, e que nunca lhes ordenei, nem veio ao meu coração que fizessem tal abominação para fazerem pecar a Judá. E por isso agora assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca da cidade da qual vós dizeis:
já está dada na mão do rei da Babilônia pela espada, pela fome e pela pestilência. Eis que eu congregarei de todas as terras para onde tenho lançado na minha ira e no meu furor, na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei seu Deus, e lhe darei um coração e um só caminho para que me temam todos os dias, para seu bem e bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim, e alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem, e plantá-lo-eis nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma, porque assim diz o Senhor: como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim trarei sobre ele todo o bem que eles têm declarado. E comprar-se-ão campos nesta terra, da qual vós dizeis: está desolada, sem homens, sem animais, está entregue nas mãos dos caldeus. Comprarão campos por dinheiros e assinarão as escrituras, e as selarão, e farão que confirmem testemunhas na terra de Benjamim e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá, e nas cidades das montanhas, e nas cidades das planícies, e nas cidades do sul, porque os farei voltar do seu cativeiro, diz o Senhor. Jeremias capítulo 33. E veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encarcerado no pátio da guarda, dizendo: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá que foram derrubadas com os ariétenes e as espadas. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas isso é para os encher de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto dessa cidade por causa de toda a sua maldade. Eis que eu trarei a ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz. E removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como ao princípio. E os purificarei de toda a sua maldade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas maldades com que pecaram e transgrediram contra mim. E este lugar me servirá de nome, de gozo, de louvor e de glória, entre todas as nações da terra que ouviram todo o bem que eu lhe faço, e apartar-se-ão e perturbar-se-ão por causa de todo o bem e por causa de toda a paz que eu lhe dou. Assim diz o Senhor neste lugar, de que vós dizeis que está desolado e sem homens, sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, que estão assoladas sem homem, sem morada, sem animais, e ainda me ouvirá. A voz de gozo e a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, a voz do que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque é bom, e porque a sua benignidade dura para sempre, dos que trazem oferta de ação de graça à casa do Senhor, pois farei voltar os cativos da terra, como a princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens, sem animais, e sem todas as suas cidades, haverá uma morada de pastores que façam repousar os seus rebanhos, nas cidades das montanhas, nas cidades das planícies e nas cidades do sul, e na terra de Benjamim, e nos contornos de Jerusalém, e nas cidades de Judá. Ainda passarão os rebanhos pela mão dos cantores, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei à casa de Israel e à casa de Judá. Naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele fará juízo e justiça na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Jerusalém habitará seguramente, e este é o nome com o qual Deus a chamará. O Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor, nunca faltará a Davi homem que se assente sobre o trono da casa de Israel, nem aos sacerdotes levíticos faltará homens diante de mim, que ofereça holocausto, queime oferta de alimentos e faça sacrifício todos os dias.
E veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor: se puderdes invalidar a minha aliança com o dia e a minha aliança com a noite, de tal modo que não haja dia e noite a seu tempo, também se poderá invalidar a minha aliança com Davi, meu servo, para que não tenha filho que reine no seu trono, como também com os levitas, sacerdotes, meus ministros. Como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim multiplicarei a descendência de Davi, meus servos, e os levitas que ministram diante de mim. E veio ainda a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Porventura não tem visto o que tem falado este povo, dizendo: as suas gerações, o que o Senhor escolheu, agora as rejeitou? Assim desprezam o meu povo, como se não fora mais uma nação diante deles. Assim diz o Senhor: se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as minhas ordenanças nos céus e na terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tomem da sua descendência os que dominem sobre as descendências de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Jeremias capítulo 34. A palavra que do Senhor veio a Jeremias quando Nabucodonosor, rei de Babilônia, e todo o seu exército e todos os reinos da terra que estava sob o domínio da sua mão, e todos os povos pelejaram contra Jerusalém e contra todas as suas cidades, dizendo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Vai e fala a Zedequias, rei de Judá, e diz-lhes: Assim diz o Senhor: Eis que eu entrego esta cidade na mão do rei da Babilônia, a qual queimá-la a fogo. E tu não escaparás da sua mão, antes certamente serás preso e entregue na sua mão, e teus olhos verão os olhos do rei da Babilônia, e ele te falará boca a boca, e entrarás em Babilônia. Todavia, ouve a palavra do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor acerca de ti: não morrerás à espada, em paz morrerás, conforme as queimas para teus pais, os reis precedentes que foram antes de ti. Assim queimarão para ti e prantear-te-ão, dizendo: Ah, Senhor, pois eu disse a palavra, diz o Senhor. E falou Jeremias, o profeta, a Zedequias, rei de Judá, todas essas palavras em Jerusalém. Quando o exército do rei da Babilônia peleja contra Jerusalém e contra todas as cidades que restavam de Judá, contra Laquis e contra Azeca, porque essas fortes cidades foram as que ficaram dentre as cidades de Judá. A palavra que do Senhor veio a Jeremias depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo que havia em Jerusalém para lhes apregoar a liberdade, que cada um despedisse livre o seu servo, e cada um sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se fizesse servir deles, sendo judeus seus irmãos. E obedeceram todos os príncipes e todo o povo que havia entrado na aliança, que cada um despedisse livre o seu servo, e cada um a sua serva, de maneira que não se fizesse mais servir deles. Obedeceram, pois, e os soltaram. Mas depois se arrependeram e fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedidos libertos, e os sujeitaram por servos e por servas. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz aliança com vossos pais no dia em que eu os tirei da terra do Egito, da casa de servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos libertarei cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido e te houver servido 6 anos, e desperdi-los-á livres de ti. Mas vossos pais não me ouviram nem inclinaram seus ouvidos. E vos havieis hoje arrependido e fizeste o que é reto aos meus olhos, apregoando liberdade cada um ao seu próximo, e fizeste diante de mim uma aliança na casa que se chama pelo meu nome. Mudaste, porém, e profanaste o meu nome, e fizeste voltar cada um ao seu servo e cada um à sua serva, os quais já tinhais desperdidos libertos, conforme a vontade deles, e os sujeitaste para que se vos fizesse servos e servas. Portanto, assim diz o Senhor: vós não me ouviste a mim para apregoardes a liberdade, cada um ao seu irmão.
cada um ao seu próximo, pois eis que eu vos apregou a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a pestilência e para a fome, e farei que sejais espanto a todos os reinos da terra, e entregarei os homens que transgrediram a minha aliança, que não cumpriram as palavras da aliança que fizeram diante de mim, com o bezerro que dividiram em duas partes e passaram pelo meio das suas porções, a saber, os príncipes de Judá, os príncipes de Jerusalém, os eunucos e os sacerdotes, e todo o povo da terra que passou por meio das porções do bezerro. Entregá-lo-eis, digo, na mão dos seus inimigos, e na mão dos que procuram a sua morte, e os cadáveres deles servirão de alimento para as aves do céu e para os animais da terra. E até o rei Zedequias, rei de Judá, e seus príncipes entregarei na mão dos seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, a saber, na mão do exército do rei da Babilônia, que já se retirou de vós. Eis que eu darei ordem, diz o Senhor, e os fareis voltar a esta cidade, e pelejarão contra ela, e a tomarão, e a queimarão a fogo, e as cidades de Judá, porém em assolação de morte, porém em assolação de sorte que ninguém habite nelas. Jeremias capítulo 35. A palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joiaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: Vai à casa dos recabitas e fala com eles, e leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazínia, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e toda a casa dos recabitas. E os levei à casa do Senhor, à câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Manaséias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinhos e copos, e disse-lhes: Bebei vinhos. Porém eles disseram: Não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: Nunca jamais bebereis vinhos, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem as possuireis, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a face da terra, em que vós andais peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas. Nem edificamos casas para nossas habitações, nem temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fizemos conforme tudo quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. Sucedeu, porém, que subindo Nabucodonosor, rei da Babilônia, a esta terra, dissemos: Vinde e vamo-nos a Jerusalém por causa do exército dos caldeus e por causa dos exércitos dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o rei de Israel: Vai e disse aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: Porventura nunca aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras? Diz o Senhor. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos que não bebesse vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Antes obedeceram o mandamento de seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado, madrugando e falando, não me ouviste. E enviando-os e dizendo todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, e dizendo: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e vossos pais. Porém não inclinastes o vosso ouvido, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram os mandamentos de seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso, assim diz o Senhor Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles, pois lhes tenho falado e não ouviram, e clamei a eles e não responderam.
e a casa dos recabitas, disse Jeremias: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Rei de Israel, o Deus de Israel. Pois que obedeceste aos mandamentos de Jonadab, vosso pai, e guardaste todos os seus mandamentos, e fizeste conforme tudo quanto vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Rei de Israel: Nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença todos os dias. Glória a Deus.